Olá, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Seguindo, estou na página 261. Agora vamos falar sobre a crosta terrestre e o solo, tá bom? Vamos lá. Lendo aí que está no livro de vocês, número 1 a gente pode pular, porque é uma questão bobinha. Vem embaixo da imagem escrita: o ser humano, assim como os outros seres vivos, interage com o solo. O solo é composto basicamente por rochas fragmentadas, matéria orgânica, seres vivos, minerais, água e ar. Se localiza na camada mais superficial da crosta terrestre. Então vamos nos lembrar que a Terra é dividida em 3 camadas: núcleo, manto e crosta terrestre, começando do interior para fora: núcleo, depois manto e por fim a crosta terrestre. Então o solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, onde nós vivemos, moramos, onde tem os animais, tem as plantas e tudo mais. Então já fica aí para sublinhar esses parágrafos que eu li agora, tá? Do que é o solo. Agora pode sublinhar também: os processos naturais relacionados ao desgaste e à fragmentação das rochas na crosta terrestre são conhecidos como intemperismo, que pode ocorrer em razão das variações da temperatura, da ação da água, dos ventos, dos seres vivos, entre outros fatores. Só para lembrar, que eu não sei se vocês lembram, o que está no slide é para copiar no caderno e o que está no livro a gente vai sublinhando. Esse parágrafo pode sublinhar também. Então, o que é intemperismo? Intemperismo é o fenômeno que vai fazer o desgaste das rochas. As rochas vão se desgastar e vão formar o solo, tá? Depois vem a ação da água e do vento, por exemplo, provoca o desgaste das rochas, pois elas carregam partículas que colidem com as rochas, desgastando-as. Os fragmentos provenientes do desgaste contribuem para a formação do solo. Isso nada mais é que aquele ditado que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Então, sim, a água e os ventos, por exemplo, a chuva e uma ventania, pode sim bater nas rochas e de tanto bater vai causar um desgaste. Porque os ventos e as chuvas, elas têm sempre partículas, e essas partículas vão se chocar, e de tanto se chocar vai acontecer um desgaste, vai acontecer uma fragmentação. Como mostra aí na imagem, ó, lá embaixo. Quando as rochas encontram-se em baixas temperaturas, pode ocorrer o congelamento da água que se infiltra nas fendas das rochas. Ao se solidificar, a água aumenta seu volume e pressiona as rochas, quebrando. Então, aí na primeira foto chove e essa água da chuva entra nessas fendas das rochas. Depois, o tempo vai passando, as mudanças climáticas vão acontecendo, até que essa água das fendas vai se solidificando e vai promovendo rachaduras. Quando você congela a água, ela expande um pouco de tamanho. Se ela expande, ela empurra a fenda e a rachadura aumenta. Depois tem as variações de temperaturas influenciam na degradação das partículas do solo. Durante o dia, ao receber luz solar diretamente, a superfície da Terra se mantém aquecida. À noite, a temperatura diminui e essa variação de temperatura com o passar do tempo leva ao desgaste das rochas, fragmentando. Então, aumento do Sol, aumento da temperatura, diminuição do Sol, diminuição da temperatura. Tudo isso causa o desgaste das rochas e forma o solo. Agora, na página 262, pode sublinhar aí, ó: os seres vivos também podem participar da fragmentação das rochas. Durante seu desenvolvimento, as raízes dos vegetais crescem, rompendo as rochas. Outros seres vivos podem produzir substâncias que também contribuem para a fragmentação das rochas. Isso acontece muito se alguém já viu em calçada, as raízes das árvores quebrando as calçadas, tá? Agora vamos entender essa imagem de baixo, como é que acontece a formação do solo. Primeiro tem uma superfície, nessa superfície ocorre a ação do intemperismo, que a gente já viu o que é. Só passar aqui. A correção do intemperismo, que a gente já viu o que é o desgaste das rochas, e as rochas sofrem modificações, fragmentando. Passando para a segunda, dá para ver que a quantidade de rochas já diminuiu e não tem mais chuva. Ao mesmo tempo, a matéria orgânica, a poeira e os sais minerais trazidos pelo vento e pela chuva se misturam aos fragmentos de rocha. Matéria orgânica são os restos de animais e vegetais, por exemplo, folhas secas, animais mortos e tudo isso. Tudo isso vai se misturando no solo. A quantidade de rochas vai diminuindo, essas matérias vão se misturando e vai tudo formando o solo. E por fim, além dos fragmentos de rocha da matéria orgânica, o solo apresenta seres vivos que nele habitam. Então, ao final, depois de tudo isso,
Com o solo já nutrido, com a matéria orgânica, com poeira, sais minerais, as rochas reduzidas, acontece a fertilização do solo, que é quando as plantas e os animais conseguem sobreviver no solo, ok? E para a gente entender o solo também, tem o que a gente chama de perfil do solo. O perfil é um corte reto, vertical, para o fundo da terra. O que acontece? Pode sublinhar a primeira parte que eu vou ler agora, que é a primeira camada do perfil. Tem aí. A camada superior tem grande quantidade de matéria orgânica. Ela é a mais arejada e tem maior quantidade de seres vivos do que as outras camadas. Então a camada superior vai ser muito arejada, com muito ar, maior quantidade de matéria orgânica e vai ter também a maior quantidade de seres vivos habitando. Agora, à medida que a profundidade aumenta, a quantidade de matéria orgânica diminui e o solo se torna menos arejado, dificultando a passagem de água para as camadas inferiores. Depois tem que logo acima da rocha matriz, destaca-se a camada formada principalmente por fragmentos de rocha que estão em processo de intemperismo. E o que é uma rocha matriz? É uma rocha que originou o solo, tá bom? O que a gente precisa entender aqui, quanto mais profundo no solo, menos matéria orgânica, menos seres vivos, tá? Agora, passando para o finalzinho, são as características do solo. O que são as características? Quais são as qualidades? O que o solo possui que o outro não possui? Aí ele fala um pouquinho que essas características podem ser cor, textura, porosidade e permeabilidade. Vamos estudar cada uma delas. Primeiro delas, a cor. Diz aí que uma menina trouxe uma amostra de três solos diferentes. O primeiro é areia, o segundo argila, o terceiro é terra vegetal. Aí o número 2 lá embaixo. O que você notou quanto às cores das amostras do solo? Aí, evidentemente, né, cada solo tem a sua cor. A areia é uma cor mais amarelo alaranjado, a argila já é branca e a terra vegetal já é preta. Continuando, temos que os solos podem apresentar colorações diferentes dependendo do principal material que os compõe. Pode sublinhar isso. O solo, aqui pode sublinhar também. A cor do solo é uma característica facilmente observável que pode indicar alguns de seus componentes, como por exemplo, no deserto. A areia do deserto é amarela, então o principal componente do solo do deserto vai ser a areia. Mudando de página, temos a outra foto lá em cima, de um solo encontrado em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, em 2014, um solo rico em calcário, geralmente apresenta coloração esbranquiçada. Então, se o solo vai ter uma coloração mais branca, ele vai ter muito calcário. Outro, solo encontrado na Serra do Mar SP 2015. O solo rico em matéria orgânica, em geral, apresenta coloração escura. Então, se o solo ele for uma coloração mais escura, uma cor mais preta, cor de terra mesmo, quer dizer que a terra é boa, é um solo fértil, e ele vai ter uma grande quantidade de matéria orgânica, tá bom? Passando agora para a página 265, esquece essa experiência que tem aí, diz lá em cima, agora uma outra característica do solo, que é a textura e a porosidade. A textura do solo, pode sublinhar, a textura do solo está relacionada ao tamanho das partículas que o compõem. Geralmente, quanto menores as partículas do solo, mais elas se agregam, formando uma massa quando estão umedecidas. Vemos que os diferentes tipos de solo apresentam partículas de tamanhos variados. Pode sublinhar agora. Observando as amostras, podemos perceber que existem espaços entre as partículas, formando o que chamamos de poros. Então, se o solo ele tiver a característica de quando molhado apresentar uma massa, for uma massa como se fosse uma lama, esse solo vai ter uma textura mais grossa, mais compacta. E se a partícula, por exemplo, da argila, quando você molhar, ela vai ser mais mole, então ela vai ser mais fina e menos compacta. Agora, falando de porosidade, que é o parágrafo de baixo, pode sublinhar. As partículas menores tendem a se agregar com mais facilidade, por isso os espaços entre elas são menores. Essa característica do solo é conhecida como porosidade. Dessa forma, solos ricos em argila tendem a ser mais compactos do que solos ricos em areia. O que acontece quando você molha a areia? A areia não se junta. A areia só vai se juntar se você fizer bolinhos com a mão e fazer ela ficar firme. Senão ela não vai se juntar. Isso quer dizer que os poros da areia são mais espaçados. Tá bom? E os poros, por exemplo, da argila são mais juntinhos, que é mais fácil de moldar. Então você consegue fazer formatos com ele mais fácil.
Agora aí embaixo está escrito as minhocas do solo. Eu vou deixar para vocês lerem sozinhos, tá? Qualquer coisa é só me mandar mensagem, mas é muito importante. Talvez caia até uma questão dessa numa próxima avaliação das minhocas do solo. Botei até observação aqui no slide para vocês ficarem atentos. Agora na página 266 tem a última característica, que é chamada de permeabilidade. Lá embaixo, depois da experiência, está escrito assim. Ao realizar a atividade anterior, você deve ter percebido que o tamanho das partículas do solo pode interferir na sua capacidade de escoar água. Então, a permeabilidade ela é a capacidade do solo de escoar água. Está relacionada à capacidade de deixar a água passar. No próximo parágrafo aí diz que a permeabilidade está relacionada à capacidade do solo de deixar passar água entre seus poros. Quanto mais permeável o solo, mais rapidamente a água passa pelos seus poros. Pode sublinhar esse parágrafo aí. Assim, a permeabilidade do solo também está relacionada à porosidade, pois quanto maiores o tamanho, maior a porosidade, pois quanto maiores o tamanho e a quantidade de poros, mais permeável é o solo. Tá bom? Nada de muito complicado. Agora vem aí problemas relacionados à impermeabilização do solo. Também vou deixar para vocês lerem sozinhos, tá? De novo, pode ser recair uma questão dessa na prova. E agora só as atividades, para a gente terminar. Essas atividades é a próxima. A primeira é número 1, vamos fazer juntos. O professor da turma da Cássia montou um experimento ao lado e em seguida despejou 150 ml de água em cada recipiente. Aí vem letra A. Assinale V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas. A primeira opção é a água escoa mais lentamente na garrafa B, pois essa amostra de solo apresenta maior porosidade. Verdadeiro ou falso? Quanto maior a porosidade, mais lentamente a água escoa? Não. Quanto maior a porosidade, mais rapidamente a água escoa. Então essa é falsa. A segunda. As partículas da garrafa A são maiores do que as partículas da garrafa B e por isso apresentam maior porosidade. Verdadeiro. F. A amostra da garrafa A apresenta menor permeabilidade do que a garrafa B. As partículas da garrafa A, amostra da garrafa A apresenta menor permeabilidade da garrafa B? Falso. Aí a B, para reescrever as incorretas no seu caderno, você não precisa fazer não. 2. Leia o trecho da reportagem abaixo e responda as questões. Aí a reportagem fala, na agricultura, a compactação do solo se dá pela influência das máquinas agrícolas, tais como tratores e colheitadeiras, como também pelo pisoteamento dos animais como o gado. A compactação é danosa para a produção agrícola, pois influencia negativamente o crescimento das raízes, fazendo com que a planta tenha problemas de desenvolvimento. Ela também diminui a movimentação da água pelo solo, criando uma camada muito densa, onde a água não se infiltra, ocasionando excesso de líquido nas camadas superficiais, podendo provocar erosão. Tá? Aí vem a letra A. Sublinhe no texto os fatores que contribuem para a compactação do solo na agricultura. Aí vem, os fatores vão ser a influência das máquinas agrícolas, tais como os tratores, as colheitadeiras, como também o pisoteio dos animais como o gado. Tá? B. No caderno, explique com suas palavras como a compactação do solo pode ser prejudicial à agricultura. Aí, se você leu aquela coisa aquele trechinho das minhocas, você sabe responder essa pergunta, que diz que o solo mais compacto apresenta uma menor porosidade. Como a permeabilidade do solo está relacionada à porosidade, quanto menor o tamanho dos poros, menos permeável será o solo. Dessa maneira, a quantidade de água se infiltrará no solo e ficará disponível para absorção pelas raízes das plantas, prejudicando assim o desenvolvimento delas. A ideia das minhocas é exatamente a mesma coisa. As minhocas cavam túneis no solo e esses túneis entram ar, entram água e vão fazendo a manutenção da vida que tem ali. Pode facilitar também a absorção de água pelas raízes das plantas e tudo mais. Número 3. Leia o trecho da reportagem e complete as frases. Poucas das sensações são tão inesquecíveis quanto colocar os pés na areia da praia. As partículas que são o resultado da erosão das rochas ocorrida durante milhares de anos possuem características próprias de cada região onde são encontradas. Bem, letra A. O nome do processo natural de formação da areia citado no texto acima é,
erosão das rochas, está escrito no texto. B. Esse processo ocorre por causa da... Aí você tem que saber por que ocorre a erosão. Ocorre por causa da ação dos ventos, da ação da água da chuva, pode ocorrer também pela ação dos próprios seres vivos, tá bom? Número 4. Observe as figuras abaixo e responda as questões. Aí tem um vegetal normal, saudável, vivo, né? E um vegetal murcho, morrendo. Os vegetais necessitam de água para seu desenvolvimento. Quando o suprimento de água não é suficiente, eles podem murchar, como exemplo apresentado na imagem B. Os vegetais absorvem do solo a água que necessitam para se desenvolver. Letra A. O que ocorre com o ar presente nos poros do solo quando adicionamos água nele? Aí vem, você tem que explicar que a água penetra no solo e ela enche os poros, expulsando o ar que estava neles. Duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar. Ou os poros vão estar cheios de ar, ou os poros vão estar cheios de água. Caso se molhe o solo, o ar vai ser expulso e vai entrar água. B. Porque os solos encharcados também são propícios ao desenvolvimento de muitos vegetais. Aí você tem que responder que é porque apresentam a menor quantidade de gás oxigênio. Como os vegetais necessitam desse gás para se desenvolver, os solos encharcados não são adequados para o desenvolvimento de muitos deles. Então, as plantas elas precisam tanto de água, tanto de oxigênio, mas não pode ser água em excesso, porque senão pode matar o vegetal também. Agora, na página 270, tem aí o que eu estudei. Aí faz uma revisão geral de toda a matéria que foi dada até agora. Primeiro tem lá, nananã é a camada mais central, composta de níquel e ferro, a temperatura pode chegar até 5.000 graus Celsius, chamada de núcleo. Depois, a segunda camada, a camada intermediária, formada por magma, onde ocorrem as correntes de convecção, chamada de manto. E por último, a camada mais superficial, onde vivem seres vivos, formada por placas tectônicas formadas por rochas, é a crosta terrestre. As placas tectônicas agora movem-se sobre o manto, regiões de limite entre elas, principal local de ocorrência de vulcanismo e terremotos. Espero que vocês lembrem. Agora sobre os solos. Magmáticos, as rochas, quer dizer, sobre as rochas. Magmáticas formadas pelo resfriamento rápido ou lento do magma. Tem outro tipo, que é formado pela transformação de outras rochas, que é a metamórfica. E o terceiro tipo, que é formado pelo transporte e deposição de sedimentos, que são as rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares elas também podem conter fósseis, onde se formam combustíveis fósseis, que são carvão mineral, gás natural e petróleo. Agora, sobre o solo. Sofrem desgaste da origem ao solo. Apresentam diferentes camadas e podem ser de diferentes tipos. Apresentam características como cor, textura, quais são as outras duas? Porosidade e permeabilidade, tá bom? Agora tu vai dar uma pausa nesse vídeo e vai tentar fazer a página 272, 273, 274 sozinhos, tá? Eu já vou fazer a correção aqui, mas eu vou acreditar que você deu uma pausa no vídeo e tentou fazer sozinho para depois corrigir com a minha explicação daqui, porque senão não vai adiantar nada, né? Vamos lá. Número 1, então, da página 272. O esquema a seguir apresenta como ocorre um terremoto. Vamos lá. Escreva o que representa cada letra desse esquema. Aí vem letra A, letra A indica o movimento das placas tectônicas. Letra B indica a ruptura das rochas pelo aumento da tensão das placas tectônicas. Letra C é o epicentro do terremoto. Hipocentro do terremoto, quer dizer, desculpa. E a letra D é o epicentro do terremoto. Aí vem a letra B. Para você explicar como é que se forma o terremoto, você vai falar que é pela movimentação das placas tectônicas, que a letra A gera tensão que comprime as rochas, o acúmulo das tensões das rochas cada vez maior, causando uma ruptura das rochas das placas tectônicas. Essa ruptura gera vibrações que podem se propagar na superfície terrestre, caracterizando o terremoto. Lembrando que isso aqui agora é uma correção, tá? Eu não estou dando só a resposta, estou corrigindo, espero que vocês tenham feito igual. Número 2, tem aí um texto e na letra A vem: abaixo da crosta terrestre existem as câmaras magmáticas, aí depois a superfície pela fenda do vulcão, ocorrendo a erupção vulcânica. E letra B, explica por que o Japão é propenso a sofrer terremotos. Você tem que explicar aqui.
O Japão está sobre uma área de elevada atividade sísmica, ou seja, próximo ao epicentro é o encontro de placas tectônicas. O movimento dessas placas provoca colisões nas regiões de encontro entre elas, causando intensas vibrações e podem causar terremotos, maremotos, vulcões, erupção e por aí vai, tá? Número 3 tem a foto de um dinossauro. E a letra A ele pergunta como podemos afirmar que os ossos citados na reportagem são dos fósseis. Aí você vai ter que falar que os ossos são fósseis sim, porque fósseis são vestígios, marcas ou impressões de seres vivos que existiram no nosso planeta há milhões de anos e que permanecem registrados em rochas sedimentares até os dias atuais. No exemplo, o animal da reportagem, os ossos são vestígios do Spinosaurus, dinossauro que viveu 95 milhões de anos e já foi extinto, né? Letra B pergunta como são formados os fósseis. Já cansei de dar essa resposta para vocês, né? A gente já cansou de conversar sobre isso. Você vai ter que falar que durante a formação da rocha sedimentar, restos de seres vivos podem ficar depositados sobre a camada de sedimentos. Em seguida, novos sedimentos podem depositar sobre esses seres, preservando-os entre a camada de rocha sedimentar. Em alguns casos, a matéria orgânica do ser vivo pode ser substituída por matéria inorgânica. Mas a última parte não precisa botar, não. Só que o que vocês realmente já sabem, já estão carecas de saber como a formação dos fósseis. Número 4 tem uma foto de um guia turístico. Aí vem a letra A. Explique como surgem as rochas basáticas. Rochas basáticas são as rochas magmáticas. Se você voltar no livro, você vai ver que tem um exemplo lá de rochas magmáticas. Aí você vai falar como é que surgem as rochas magmáticas, que é para o resfriamento do magma. Pode ser lento, pode ser rápido. B. Cite as utilidades do basalto para o ser humano. Ela vai falar que o basalto ele pode ser usado na fabricação de pisos, revestimento de paredes, na pavimentação das estradas e por aí vai. Espero que todos tenham corrigido, tá, comigo. Na nossa próxima avaliação vai ser mais fácil, eu vou dar a matéria direitinho quando chegar mais perto. Mas, no mais é isso mesmo, galera. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho, corrigido o que era para corrigir, esperado o tempinho para fazer e pausado o vídeo, tá? Já ficou bem grande esse vídeo, então tchau, tchau e até a próxima.